gostaria de começar esta mensagem com uma pequenina história verdadeira. Eu não sei se algum de vocês já alguma vez foi ao Havaí. Já algum de vocês foi ao Havaí? Talvez seja longe ainda para nós lá irmos, não é? No entanto, nós conhecemos um pouco que o Havaí é uma zona muito turística, onde existem praias belas, não é? Paradisíacas. Esta história aconteceu numa dessas ilhas do Havaí, a ilha de Molokai. É realmente uma das ilhas mais belas, um bom clima, ali praias com areia branca, águas claras, sem dúvida nenhuma que seria uma ilha bem apetitosa para passar umas boas férias. É conhecida também como a Ilha Amiga, nome que foi dado por causa da amabilidade e da cortesia daqueles que lá vivem. No entanto, esta ilha é pouco visitada pelos turistas. E isto deve-se ao facto que Molokai é uma ilha que contém uma colónia de leprosos, tornada mais famosa por um homem chamado José Damião. José Damião nasceu na Bélgica a 3 de janeiro de 1840. Já está quase a fazer 200 anos, não é? 180 anos. Os pais ficaram orgulhosos e pregou. Não deu nenhum efeito. Um dia ele chegou à conclusão de que só falar não bastava. O amor a Cristo tinha de ser demonstrado. Como posso ajudá-los? Dizia ele para si próprio. Se procuro evitá-los. Assim, transferiu para o meio dos leprosos. Ele os ajudou a construir melhores residências. Lavou-lhe as feridas. Cobriu-os. Ajudou-os a abrir os poços de água. Garantiu-lhes roupas e alimento. E no mais exato sentido da palavra, ele se tornou um como eles, pois também ele morreu leproso. Todavia, antes da sua morte, teve a alegria de ver a ilha se tornar cristã. Então, esta história é uma história verídica deste homem chamado José Damião, que deu a sua vida para ajudar esta comunidade de leprosos nesta ilha. Queridos irmãos, assim como José Damião, nós hoje vivemos num período da história da nossa terra, e há pouco o Tiago falava um pouco disto, em que muitos homens e mulheres, muitos profissionais de saúde, estão, de certa forma, a fazer o mesmo que José Damião, a entregarem-se de corpo e alma para poderem ajudar, proteger, sarar até aquelas pessoas que são vítimas deste vírus que nós conhecemos bem e que há um ano nos acompanha, que é a Covid-19, não é? Quando nós vamos procurar um pouco os números de todos aqueles profissionais de saúde que já foram infectados por este vírus, nós percebemos que diariamente, por exemplo, no nosso país, diariamente esse número aumenta, mas no nosso país, em particular, não tendo os números exatos, mais de 5.000 desses profissionais já foram infectados. Além do mais, quando nós olhamos para o mundo, nós percebemos, por exemplo, que no México 1.320 profissionais já morreram. Por exemplo, nos Estados Unidos temos 1.077. Estamos a falar de números que todos os dias aumentam, não é? No Reino Unido, 649.000 profissionais que já morreram.
no Brasil 634, na Rússia 631, em Itália 188, no Peru 183, no Irão 164, no Egito 159, e a lista é longa e podia continuar. Dizer-vos que estima-se que mais de 7.000 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e outros que estão na linha da frente, já pereceram por causa deste vírus. O grande desafio destes profissionais de saúde que lidam com esta doença é não só ajudar quem a tem, mas também não se deixar contaminar, não é? Porque isso pode pôr em risco realmente a sua vida. Com certeza, todos os dias nós ouvimos histórias de profissionais de saúde que contraem o vírus e que finalmente acabam por morrer. São histórias tristes, são histórias dramáticas. Lembro-me de uma história de uma enfermeira com 33 anos que morreu 5 dias depois de ter contraído o vírus. Ela deixou uma criança com 4 anos. O seu marido dizia que, e nós estamos a falar aqui praticamente há um ano atrás, quando o vírus apareceu, diz-nos que esta mulher, ela não tinha condições de trabalho, não havia material de proteção e acabou por morrer, não é? Li também uma história de uma médica nos Estados Unidos chamada Lorna Brennan, de 49 anos. Era diretora do serviço de urgência do New York Presbyterian Allen Hospital em Manhattan, Nova York. O epicentro da pandemia da Covid nos Estados Unidos, onde as mortes chegavam a 800 mortes por dia, não é? Então esta mulher estava no epicentro desta pandemia. Diz-nos que esta mulher, ao final de 4 dias, ela contraiu o Covid, e isto aconteceu no dia 18 de março do ano passado, e como eu disse, 4 dias depois ela contraiu esta doença e durante alguns dias ficou em casa a recuperar, voltando novamente ao seu trabalho no início do mês de abril. Diz-nos então que ela trabalhava 12 horas por dia, muitas vezes tinha que dormir no hospital, não tinha quase tempo para comer e muitas vezes era difícil poder beber e poder ir à casa de banho. A verdade é que esta mulher, no dia 26 de abril do ano passado, suicidou-se. E dizia o New York Times, que era o jornal de Nova York, a melhor médica das urgências morreu por suicídio. Quer dizer que este vírus não só afetou a parte física, mas também a parte mental, não é? Muitas pessoas não aguentam a pressão e acabam realmente por morrer. Este vírus tem causado medo, e há pouco o Tiago falava nisto, não é? Este vírus tem causado medo, não só aos profissionais de saúde, como a toda a população mundial. Todos nós fomos obrigados ao confinamento e agora estamos a seguir um segundo confinamento, não é? Todos nós temos regras que nos foram transmitidas: lavar as mãos, usar máscara, não é? Usar também distanciamento, entre outras coisas que nós devemos ter atenção. O medo do contágio, por exemplo, levou também ao isolamento daquelas classes que são classes de risco, como os idosos, não é? E eu que trabalho num lar de idosos, e quem lá trabalha percebe que existe uma diferença muito grande no seu estado de espírito. Muitos deles sentem-se tristes e talvez, quase de certeza, que alguns já morreram por causa não propriamente de serem contagiados fisicamente pela doença, mas de serem contagiados psicologicamente. Não aguentaram a pressão. É muito triste quando nós temos que viver nestas circunstâncias. Sabem que a Bíblia
relata-nos inúmeros episódios de pessoas que tiveram que lidar também com um vírus, e um vírus que era letal. Tratava-se do vírus da lepra. Sabem que a pessoa, naquela altura que fosse infectada com o vírus da lepra, tinha uma sentença de morte sobre a sua cabeça. Toda a sua vida mudava. Tinha de ser isolada, um pouco à semelhança do que acontece hoje. Tinha que ser isolada para não contaminar outras pessoas da família, mas este isolamento era um isolamento mais triste do que aquele que existe hoje, porque era um isolamento definitivo, não é? Não voltava mais ao convívio com os seus familiares e com aqueles que ela amava mais. Tinha de manter distância das outras pessoas, era obrigado a pedir para poder comer, não é? Para poder ter o seu sustento. Vivia realmente dessa caridade. Os médicos, nessa altura, nada podiam fazer. A pessoa ficava sem assistência, vendo o seu corpo desfazer-se aos poucos. Esta era a condição de um leproso, não é? A lepra também causava muito medo ao ser humano em geral. Talvez a diferença da lepra para este vírus que nós estamos a enfrentar hoje é que naquela altura não havia esperança. E hoje, felizmente, mesmo sabendo que o vírus é contagioso, podemos ter uma esperança de que não iremos morrer. Mas naquela altura não era assim. No entanto, queridos irmãos, deixem-me-vos dizer que existe um vírus ainda mais perigoso do que propriamente o Covid-19 ou a lepra. É uma história mais dramática do que a morte da enfermeira que nós falámos há pouco, ou das enfermeiras que falámos há pouco, ou da lepra nos tempos bíblicos. Trata-se do vírus que é 100% letal. E é um vírus que tem matado gerações desde Adão. É o mais contagioso de todos, pois é passado logo no momento da gravidez. E todos nós nascemos já infectados com ele. Com certeza, cada um de nós já se apercebeu de que vírus é este que eu estou a falar. Tem a ver com o vírus do pecado. É um vírus que tem afetado a humanidade desde os tempos de Adão. O rei Davi escreveu assim em Salmos 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então Davi tinha consciência que ele próprio já tinha nascido com este vírus. O profeta Ezequiel diz-nos no capítulo 18, versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. E não adianta usar máscara, não vale a pena higienizar as mãos, não vale a pena usar qualquer medida humanamente inventada ou humanamente pensada, porque nenhuma delas é eficaz para evitar as consequências realmente deste vírus que é a morte. Mas ao contrário da Covid-19, este vírus já tem uma vacina 100% eficaz. Quando nós ouvimos falar nas vacinas que estão aí para o Covid-19, umas dizem que são 95%, outras dizem que são 90%, há umas que acham que são 70%, têm eficácia de 70% para a cura. Esta, que é o vírus do pecado, já tem uma vacina que é 100% eficaz. E nós encontramos em 1 João 1,7 essa vacina descrita. Diz o texto: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. São boas notícias, queridos irmãos. Quer dizer que não temos que temer,
não temos que ter medo relativamente a este vírus, porque já nos foi assegurada uma vacina muito eficaz. Em 1 Timóteo 1,15 diz assim: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo tinha a certeza de que, como pecador, Jesus Cristo também tinha vindo para ele e tinha dado a solução para a morte eterna, não é? No entanto, saber que existe uma cura ou que existe uma espécie de vacina, não é? Para este vírus não é o suficiente. Sabermos que Jesus morreu por nós, que o seu sangue nos purifica e nos limpa do pecado, não é suficiente. E não é suficiente porquê? Porque só saber não traz a eficácia. Tem que ser tomada. Não é? Tem que ser tomada. Assim como a vacina terá que ser tomada para ter o efeito, também esta cura deste vírus mortal que é o pecado também tem de ser tomada. O que é que acontece com o pecado? O que acontece com o pecado é ao contrário da Covid-19 e da lepra. Não causa medo. Então há aqui uma diferença. Enquanto a lepra causava muito medo e o Covid-19 também causa medo, por incrível que pareça, o pecado tem outro efeito na nossa mente. Não causa medo. E sabem porquê que não causa medo? Não causa medo por causa de um efeito, de um sintoma que o pecado traz, que é o orgulho. E quando o orgulho se desenvolve, impede que nós, seres humanos, reconheçamos que estamos infectados e condenados. Achamos sempre que connosco não vai acontecer nada. E o que acontecer é sempre, ou o que acontece é sempre com os outros. Achamos sempre que os outros é que vão estar mal e nós não. Por isso é que Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores. O grande problema do pecado é esta sensação de nos sentirmos assintomáticos, não é? Sabem que hoje, mais do que nunca, ouve-se a palavra assintomático, ou seja, é uma pessoa que pode apanhar o vírus, mas não sente nada e provavelmente passará pelo vírus sem problemas nenhuns. Então, o pecado hoje também tem este fator na nossa vida. Achamos que estamos assintomáticos, não se passa nada connosco e que os outros é que têm que se preocupar, não é? Os outros é que estão mal, nós vamos sobrevivendo, não é? Não nos está a acontecer nada. Esse é um dos problemas também deste pecado. Para sermos curados de qualquer doença, primeiramente temos de reconhecer que realmente estamos doentes. Não há ninguém que fique curado de uma doença sem primeiro reconhecer essa doença e começar a fazer o tratamento para ela. Então, queridos irmãos, para nós reconhecermos que somos pecadores e que temos este vírus, temos que, antes de sermos curados, temos que reconhecer que estamos com esta doença. Se não sentimos isso, então dificilmente vamos nos livrar dele. Em 1 João 9, a Bíblia diz-nos assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não há dúvida que a única forma de nos livrarmos deste vírus é reconhecermos que temos a doença e pedirmos perdão a Jesus para que nos livre das consequências dela. Queridos irmãos, Jesus trouxe a solução ao problema do pecado. O livro de Isaías, no capítulo 53, e se quiserem me acompanhar, diz-nos assim, Isaías 53, versículo 4 e 5: certamente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Depois mais à frente diz: foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos irmãos, agora nós sabemos o que é que Cristo fez por nós, não é? Sigamos o conselho que o apóstolo João nos diz, em 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então, se Cristo deu a sua vida para nos livrar deste vírus, se Jesus Cristo levou sobre ele aquilo que nós levaríamos sobre nós, então diz-nos o apóstolo João que não devemos viver pecando, não devemos viver fazendo aquilo que é contrário ao que o nosso Deus deseja. Gostava ainda de fazer uma analogia, uma comparação com o Covid-19. Todos nós que já aceitámos a vacina para o vírus do pecado, né? Todos nós que estamos aqui, em princípio, aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então, de certa forma, já temos esta vacina, não é? A verdade é que somos chamados por Deus para trabalharmos pela salvação da humanidade. Vejam o que é dito em Mateus 28, 19 e 20. Jesus diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Queridos irmãos, como eu referia no início da mensagem, nós também, como crentes, e tendo já sido vacinados contra, estamos na linha da frente para combater e ajudar muitas outras pessoas a poderem aceitar Jesus e assim serem salvas. Então, como os profissionais de saúde, nós também temos uma missão muito importante e Deus espera e Deus anseia que cada um de nós partilhe desta missão. No entanto, há um aspecto importante, assim como acontece com os profissionais de saúde, devia acontecer connosco, que é, enquanto estamos para ajudar os outros que estão nas trevas, que e não sabem, nós devemos ter atenção para não nos deixarmos contaminar também pelo pecado. Assim como o Covid é um risco para os profissionais de saúde, lidar com o pecado também é um risco para o cristão. Não é por acaso que Jesus orou dizendo: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus não nos vai retirar do mundo. Jesus quer nos dar a sua proteção. E podem ter a certeza, queridos irmãos, que o maior desejo de Deus é que trabalhemos em prol dos outros, mas que não sejamos infectados. Que possamos trabalhar livrando pessoas das garras de Satanás, mas que nós próprios, nem os nossos queridos, caiam nas garras de Satanás. Se assim acontecer e se assim for, é muito triste, porque salvamos os outros e não conseguimos salvar os nossos, não é? Em Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vejam este texto extraordinário de Tiago. Tiago vai nos dizer o quê? Que a religião pura, não é? A religião sem mácula, é podermos ajudar o nosso próximo. Aqui fala nas viúvas e nos órfãos porque eram os mais vulneráveis. Mas podemos ir um pouco mais além. É todos aqueles que estão infectados e estão nas trevas com este vírus do pecado, queridos irmãos. E diz que devemos trabalhar para eles
Mas a religião não é só trabalho contaminado do mundo. Então, trabalhamos com este vírus, tentamos ajudar as pessoas, mas temos que ter cuidado para não sermos infectados também. Queridos irmãos, uma das coisas que me tem impressionado em algumas histórias que eu tenho ouvido tem a ver com aqueles profissionais de saúde que ficam meses sem ir a casa para não contaminar os seus queridos. Ouvi alguém dizer que há 3 meses que não ia à casa. Já imaginaram? 3 meses sem o contacto da família, 3 meses sem poder estar e abraçar um filho, ou uma filha, ou uma mãe, ou um pai, ou um marido, ou uma mulher, não é? É tremendo. Mas essas pessoas fazem esses sacrifícios para que os seus entes queridos não sejam infectados e com isso possam perecer, não é? Vejam os tremendos sacrifícios que estes profissionais de saúde fazem em prol da sua família. Queridos irmãos, essa história que eu vos contei desta pessoa que há 3 meses não visitava a sua família não é única. Existem muitos outros que ficam bastante tempo sem contacto com a família. E nós, queridos irmãos, que tipo de sacrifícios nós temos feito por aqueles que nós amamos? Pelos nossos filhos, pela nossa família? Temos nós nos sacrificado por eles, para que eles também não sejam contaminados com este vírus, com o vírus do pecado? Eu falava-vos há uns dias atrás, quando foi a apresentação do bebê, do Tiago e da Inês, não é? Do Isaac, falava-vos que uma das coisas, ou uma das maiores angústias que os pais idosos que vivem ali no Lapi têm é ver os seus filhos longe de Deus. É uma das angústias de muitos daqueles idosos. É sentirem que talvez não fizeram todos os sacrifícios que deviam ter feito para que os seus filhos não fossem afetados com este vírus. A semana passada, na nossa semana dos 10 dias de oração, a irmã Graciete e o irmão Zé falaram-nos de uma família em que alguns elementos são adventistas, outros não são, mas que um desses elementos da família tinha falecido. Foram infectados pelo vírus, não é? do Covid-19. E ontem, infelizmente, atualizando um pouco essa situação, a irmã Graciete dizia que já 4 membros daquela família tinham falecido e que muitos deles ainda se encontravam nos cuidados intensivos, seja daquela família ou sejam aqueles que estiveram em convívio. E tudo isto, queridos irmãos, aconteceu por causa de alguém que quis festejar o fim de ano. Houve uma pessoa na família que disse: não, nós vamos festejar o fim de ano. E infelizmente, por causa dessa negligência, já houve 4 mortes. Será que se essas pessoas, ou se essa pessoa soubesse que a sua decisão iria prejudicar tantas pessoas, ou iria levar à morte tantas pessoas, será que tinha insistido nessa festa de fim de ano? Provavelmente não. Provavelmente teria evitado que essa festa tivesse acontecido. Queridos irmãos, o mesmo se pode passar se nós estivermos distraídos relativamente a este vírus do pecado. Nós sabemos que as consequências são sempre letais. E basta a mínima distração, basta o negligenciarmos os cuidados que devemos ter, seja connosco, seja com a família, mais tarde ou mais cedo nós vamos ter que conviver com esta ideia de que os nossos queridos, se calhar, foram infectados e provavelmente correm risco de perderem a sua vida eterna. Queridos irmãos, o que é que eu tenho feito em prol da saúde espiritual dos meus queridos?
das pessoas que eu amo, daquelas que estão em contacto comigo, não é? Não podemos, como cristãos, não podemos viver de forma negligente. Eu sei que há pessoas que, ao viver o vírus do Covid-19, elas não se preocupam muito. Vivem como, se me infectar paciência, hei de passar isto, não é? Muitas pessoas pensaram assim, algumas resistiram e reconheceram o seu erro, outras não conseguiram resistir e morreram. Por isso, nós com o pecado não podemos lidar desta maneira. Nenhum cristão deve banalizar a situação do pecado. À mínima distração, o inimigo pega-nos, queridos irmãos, e podemos correr realmente o risco da vida eterna. Um dos efeitos do vírus do pecado é a sensação de placebo. É um pouco como aquela sensação que eu vos falei há pouco dos assintomáticos, não é? Sabem o que é o efeito placebo? Por vezes ouço histórias ali no lápide de alguns idosos que querem tomar os seus medicamentos ou querem tomar outros medicamentos que eles pensam que são importantes e alguém lhes dá, sei lá, um M&M's, não é? E diz, tomem rápido, e eles tomam e parece que aquele M&M's fez o efeito do comprimido, não é? Eles sentem-se bem, não têm problemas, não têm sintomas, não é? De certa forma, o pecado também tem esta sensação sobre o pecador. Não é? E muitas vezes nós rimos, não é? E gozamos um bocadinho com esta situação. Gozamos no sentido de acharmos engraçado. Sabem que o diabo também acha engraçado. O diabo também se ri quando nós sentimos que o pecado não deve ser valorizado, nem devemos estar atentos a ele. Queridos irmãos, pelo contrário, assim como este vírus tem feito moça na sociedade e nas famílias, o pecado, se não estivermos atentos, continuará a fazer moça na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso lado. Por isso, o meu apelo esta manhã é que olhemos para aqueles que estão ao nosso lado e perguntemos o que é que eu tenho feito por aqueles que estão ao meu lado. Tenho-me sacrificado por eles? Tenho eu me protegido de contaminar-me do pecado? E tenho-os protegido de se contaminarem também do pecado? O que é que eu posso fazer ainda para, talvez, remediar o mal que eu já fiz? São tudo questões que nós devemos colocar-nos esta manhã. Prezados irmãos, nós estamos a lidar com um vírus que nós sabemos que as consequências são a morte eterna. Só realmente Jesus para nos livrar dessa morte eterna. Gostava de vos deixar com um texto de João 8, 34, 36, em que Jesus diz assim: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E depois ele acrescenta no versículo 36 assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos irmãos, se não deixarmos que Jesus nos liberte, então, se não deixarmos, vamos continuar escravos do pecado. O inimigo deu-nos o placebo para continuarmos a viver a nossa vida pensando que estamos cobertos pelo sangue de Cristo, quando na realidade estamos a caminhar o caminho da morte eterna. Que isto não aconteça, nem comigo, nem com cada um de nós, nem com aqueles que nós temos à nossa responsabilidade. Que Deus seja louvado por isso. Amém. Damos graças a Deus pela mensagem desta manhã, as comparações relativamente
à situação que estamos vivendo, deste vírus e o paralelismo com o vírus mais mortal, o vírus do pecado. E louvamos a Deus pela mensagem. Vamos concluir esta manhã de sábado através do hino 206, que irá ser projetado, e convidamos todos a levantarem-se para, em conjunto, então, terminarmos louvando o Senhor e agradecendo a bênção e a solução para este problema que era mortal, mas que, pela graça de Deus, será e foi ultrapassado. Para os membros do Conselho de Igreja, esta próxima segunda-feira haverá uma reunião às 20 horas. Vamos então inclinar o rosto e vamos orar. Amado Deus e bom Pai, Senhor, nós te queremos agradecer por esta mensagem de certeza, de garantia, Senhor, uma vez mais, de que existe cura para este vírus mortal que é o pecado, Senhor. Apenas e tão só apenas pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue vertido na cruz, Senhor, pela sua ressurreição e por aquilo que Ele executa neste momento no céu, Senhor, nós temos realmente a solução para este problema e agradecemos, Senhor, infinitamente, porque Tu não nos deixaste sós e vieste em resgate de cada um de nós, Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos, Senhor. E ajuda-nos, como foi anunciado, Senhor, a termos a capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias e de sabermos partilhar esta esperança, Senhor. De termos a vontade, o querer, o desejo
de podermos, Senhor, partilhar com outros, Senhor, no local de trabalho, no dia a dia, Senhor, onde quer que estejamos. Lembrar-nos de pessoas, Senhor, quem sabe já não telefonamos há muito tempo e podemos partilhar esta esperança e animar e encorajar, Senhor. Este é um tempo especial que estamos vivendo, poderemos ainda viver muitos outros. Ajuda-nos, Senhor, a estar atentos, mas estarmos firmes na nossa fé. Nós te queremos agradecer por tudo, queremos agradecer também por todos os profissionais de saúde, mas tantos outros, Senhor, ao nível das forças de segurança, ao nível daqueles que trabalham em funções muito específicas, como aquelas que a comunidade que aqui nos estamos inseridos também executam, Senhor. Nós te agradecemos por cada um deles e continuamos a abençoar as suas vidas e a protegê-los, Senhor. Perdoa os nossos pecados, abençoa as nossas famílias, Senhor, dá-nos a continuação de um bom sábado, agradecidos e gratos, e aproveitar este tempo, Senhor, que nos dás de descanso. Nós te bendizemos tudo, em nome de Jesus.